Eu vou até baixar aqui porque é bom que a gente vá acompanhando. Eu quero especialmente mandar um beijo para minha equipe, o Rian e a Duda, Maria Eduarda, Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo. Eu nem tenho palavras para agradecer. Tá, gente? Vai dando suporte aí para nós. Abimael, vamos. Igual eu estava falando. Às vezes muitas pessoas usam isso aí para defender a não prosperidade, a não riqueza do meu evangelho. Por quê? Porque quando o jovem chega e pergunta para Jesus, igual você falou, o que eu faço para herdar a vida eterna, o que Jesus fala para o jovem? Era o jovem rico, né? Jovem rico. Vai, vende tudo, já cumpre os mandamentos? O jovem, sim, cumpre os mandamentos. Você faz tudo certinho, sim, desde o meu nascimento. Eu fui criado dentro dessa... Mas essa foi de Pedro, né? Não é a mesma, né? Não é a mesma. Não é a mesma? Essa é do jovem rico. Não, a que eu te perguntei a foi que a você de perguntou Pedro. foi a... De Pedro. Quando o quê? Pedro chega em Jesus e fala, Senhor, o que eu preciso... Ah, entendi. Mas as duas as duas estão interligadas, exatamente. Porque é a mesma coisa. A diferença é que Pedro... Gente, é isso que a gente quer, viu? Que seja bem natural, nós estamos aqui no pique-ponto, no bate-papo. Vou continuar do que eu tava. Isso. Já que eu entrei nesse negócio aí, tem alguma coisa por trás. Quando o jovem rico chega e faz a mesma pergunta, porque ele faz a mesma pergunta, o que eu devo fazer para te seguir, que é a mesma coisa é o que eu devo fazer para ter a vida eterna. Aí Jesus diz para ele, vai, vende tudo, já que você cumpre os mandamentos, já que você foi criado dentro dessa doutrina, então vai, vende tudo e vai embora. E me segue. E dá aos pobres segue. A diferença entre Pedro e o jovem rico é que Pedro ele já tinha sido chamado e ele já era discípulo. Sim. Porque todas as vezes que Jesus chegava em alguém e falava, me segue, ele estava chamando para ser discípulo. E quando o menino chega e ele fala, me segue para o menino, ele estava dizendo para o menino, seja meu discípulo, venha comigo. Porém, Pedro, para vocês entenderem, Pedro ele reconheceu que Jesus era o único e não tinha riqueza nenhuma que poderia levar ele à vida eterna. Riqueza nenhuma, ele abandonou tudo. Ele deixou o barco, que era o sustento da casa dele, ele deixou as redes, para quê? Para poder servir a Jesus, para poder ir de encontro com Jesus. O jovem rico não. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Jesus deu para ele a escolha para ele herdar a vida eterna e ele não quis. Já Pedro não. Jesus falou para ele, vem comigo, que eu tenho caminho. Estão me ligando aqui, Jesus, uma hora dessa. Vem comigo, que eu tenho algo para você. Aí Pedro, mas como assim? O que eu faço para dar essa vida eterna? Você diria que Jesus estava testando do menino. Jesus estava testando o coração dele. Não é porque ele não queria... Não é diferente de Pedro. Porque Pedro, ele não... Como que Jesus ia testar pensando que ele já era discípulo? Ele simplesmente, para Pedro, ele queria ensinar o caminho, o caminho certo para ele herdar a vida eterna. E quando Jesus disse, nessa vida 100 vezes mais, esse 100 vezes mais só fala em espiritual ou não? Não, material também. Ah. Eu particularmente, creio que seja material. Aqui e o que a gente vai receber. Porque até então o que a gente vai receber na eternidade, isso aí é uma premiação daquilo que a gente viveu aqui nessa terra. Exatamente. Do que a gente percorreu aqui nessa terra. Se a gente conseguiu passar, porque Jesus ele veio para provar para a gente, seres humanos, que a gente consegue vencer as dores da terra, as aflições, a gente consegue vencer as perseguições, a gente consegue vencer a calúnia. Eu acho que o segredo de herdar a vida eterna é isso aí, Gilmar. Eu acho que é você passar por tudo isso que você passa na terra, por toda essa decepção. Esse dia eu falei com um rapaz, ele falou, rapaz, eu sofri uma decepção que me fez me afastar dos caminhos de Cristo. Aí eu falei para ele assim, foi um negócio muito de repente. Eu falei, cara, decepções, isso é o que mais a gente vai ter para poder afastar a gente do caminho de Cristo.
Jesus, quando ele fala lá na ceia que um entre eles ia trair, Jesus já tinha tido a decepção com Judas, porque ele já sabia que Judas ia trair. Jesus já sabia que Pedro ia negar. Jesus já sabia que os discípulos, metade dele para mais da metade, não ia estar no pé da cruz com ele. Então Jesus estava dizendo, as decepções dessa vida faz com que você herda a vida eterna. Se você passar por isso, por tudo isso, trilhar esse caminho, você vai herdar a vida eterna. Eu tenho comigo isso aí, que se a gente trilhar esse caminho que a gente está vivendo, trilhar ele, porque o próprio Cristo diz, o apóstolo Paulo diz, seja imitadores de mim igual eu sou de Cristo. Então se você vai ser imitador de Cristo, certamente para você herdar a vida eterna, você vai ter que passar pela cruz, pela via dolorosa, pelo chicote. Porque pastor Gilmar e Abimael, evangelista Abimael, eu penso que essa vida, às vezes a gente acha, principalmente nós, vamos colocar nós cristãos, nós evangélicos, sim, nós que muitas vezes temos até uma religiosidade, às vezes a gente acha que para seguir a Jesus nós temos que andar em pobreza, tem que ser aquele sofrimento, aquela luta, aquela coisa, porque senão a gente talvez nem vá agradar a Cristo. Mas eu quero conversar com vocês que muitas vezes a gente, principalmente a vida financeira, você é casado, meu esposo está aqui, a vida financeira ou a saúde, outras coisas mais, se não andar bem, parece que a gente não consegue que o espiritual esteja bem. Só ressaltando, para vocês entenderem o que a gente está falando aqui, é que eu entendi a pergunta da Uérica de uma forma, mas só que a gente está lendo lá em Lucas 10, 25. Para você, se estiver aí na sua casa e quiser dar uma meditada nessa palavra, 10, 25 ao 37. Você vai ver essa pergunta, essa passagem que Pedro faz. Na verdade, aqui ela levou... Eu entendi uma coisa, mas porém as duas têm a ver. E a gente pode ir desmiuçando isso aí, né? Isso é só para o pessoal entender o que a gente está falando aqui. Então, quando Jesus disse para Pedro, nesta vida 100 vezes mais, eu creio que Deus tem, porque quando fala que é 100 por 1, que a Bíblia fala sobre o 100 por 1, né? 100 vezes mais, Deus quer que nós seja abençoados em todas as áreas da nossa vida. Não é que uma área você tem que estar com problema, porque aí você... É óbvio que vai ter tempo que Deus precisa colocar nós em momentos de provações, porque o crente, o povo, o ser humano, ele é terrível. Se ele às vezes não tiver um probleminha ali para ele chegar a Cristo, ele é terrível. Mas isso não significa que você tem que viver uma vida escassa de tribulação para você herdar o reino do céu. Deus quer que você tenha saúde, que você seja abençoado, que você tenha prosperidade material, espiritual, qualquer ela que seja. Positivo. Assim, positivo. Gilmar, fala alguma coisa sobre isso. O que nós vemos aí Jesus falando a respeito de duas coisas, né? Mediante o questionamento de Pedro, Pedro pergunta: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e o que nós vamos ganhar? Jesus fala duas coisas muito importantes. Muito importante, que às vezes a gente só pega uma coisa e deixa a outra de lado. Jesus fala, nesta vida 100 vezes mais. Ele está falando desta vida, é uma coisa muito simples de se entender. É o agora, é uma coisa muito simples e direta. Jesus foi muito categórico, muito simples, muito direto. Pastor, não te cortando, por que as pessoas levam isso tanto para o espiritual? Sendo que a gente é matéria, Deus formou nós desta terra, e as pessoas acham que o 100 vezes mais é mais para o espiritual, só para o espiritual. Pela falta de fé. Porque é difícil eu acreditar. É difícil eu acreditar que eu vou semear uma semente e vou colher 100 vezes mais essa semente. Então a falta de fé, e a fé ela vem através do conhecimento. Se nós não tivermos conhecimento, nós figurativamente figuramos tudo,
ou nós deixamos tudo literal. Você tira isso pela passagem lá do fazendeiro, né? Para uns deu 10, para outros deu 9, para um deu 1. E o que ele mandou o pessoal fazer? Vai e multiplica. Então quer dizer, ele não estava falando como é que você vai multiplicar dons espirituais. Não tem como. Os dons. Se esse dom você já recebeu de Deus, então não é espiritual essa passagem. Exato. Na verdade ele estava dando uma dica, uma dica, como é que fala quando aqueles coach que fala sobre financeiro? Motivacional? Ele estava ensinando a pessoa a multiplicar aquilo que ele tem na mão. Didático aqui. Isso, estava ensinando. Falou, ó, não é porque você tem 10 que você só vai ficar com os 10. Multiplica esses 10. Eu vou fazer uma pergunta para os dois. A prosperidade. Eu ainda não... Conclua. Tomara que eu não esqueça. Oh, meu Deus. Jesus fala dessas duas coisas que é muito importante. Ele vai falar nessa vida 100 vezes mais e a vida eterna no porvir. Quando Jesus fala isso, ele está falando sobre as duas faces ou os dois lados do Evangelho. Ele está falando sobre o reino, sobre a pessoa dele e os princípios dele. Então a pessoa de Jesus, ela traz a santificação na nossa vida e nos prepara para a vida futura. Amém. Os princípios de Jesus faz-nos prosperar sobre essa terra. Então quando nós tem muitas pessoas que são verdadeiramente crentes, fiéis ao Senhor, eles estão em Cristo. Então a vida espiritual deles estão bem. Mas parece que eles não entendem que os princípios de Cristo os faz prosperar nessa terra. E a prosperidade, ela é muito importante. A prosperidade, quando nós falamos prosperidade, não estamos falando em dinheiro, mas o dinheiro ele pode vir com a prosperidade. Mas a prosperidade, ela é tão importante, mas tão importante que ela também afeta ou melhora a nossa vida espiritual. Então, as duas coisas têm que estar num balanço. A Bíblia diz: sede sóbrio, ou seja, sede regular, nem mais nem menos, não é uma balança lá em cima, outra aqui embaixo. Tem que ser em uma linha contínua. Então são as duas faces do Evangelho. O Evangelho onde Deus está dentro de nós e o Evangelho onde o reino de Deus está ao nosso redor aqui nessa terra. Então nós precisamos entender, compreender essas duas faces, essas duas partes do Evangelho. Esse foi o primeiro erro que eu dei que deu certo. Foi um erro que saiu errado e acabou dando certo. Mas essa live, eu ainda falei pra você, Bimel, que seria uma live totalmente natural. A gente ia chegar aqui, ia ser espontâneo o negócio. Legal. Eu não queria que fosse nada combinado e assim. Certo. Qual era a outra pergunta que você ia fazer? Não, pros dois. Vocês acham a prosperidade, ela é natural e a pobreza, ela é resistência? Ou a prosperidade é resistência e a... Qual foi a outra palavra que eu falei? Prosperidade. Não, a outra. Pobreza. A pobreza, ela é natural. Tá, você tem que explicar melhor aí essa... para nós entendermos. A pobreza, olha só, a pobreza e a prosperidade. A pobreza significa improdutividade. A pobreza, ela é natural e a prosperidade é resistência? Ou a prosperidade é natural e a pobreza é resistência? Tá, vamos entender aqui. Então a pergunta seria essa aqui. O que é a resistência? A resistência é eu resistir ou eu impedir que aquilo aconteça na minha vida. Exatamente. Então essa é a resistência. Isso. A naturalidade é aquilo algo que forçado. flui, é aquilo que acontece naturalmente. Então, a resistência que eu digo é o algo forçado. Sim, eu tenho que não seja uma resistência à prosperidade, seja uma persistência. Mas eu acho que ela entra no âmbito de naturalidade. A persistência e naturalidade. Porque você vê que tem pessoa que consegue ser próspero assim, ó. Exatamente. Mas tem na nossa família isso. Tem pessoa que assim, o cara tá próspero, tá feliz, tá alegre, tá... E é em todas as áreas, porque prosperidade é em todas as áreas. Agora, uma coisa interessante é que a gente lê alguns salmos e a gente passa por cima.
O Salmo Gente, cadê primeiro- aquele joinha aí, o coraçãozinho? Não tô vendo, vamos? Pra me ver que vocês estão aí com a gente. O Salmo 1, evangelista Abimael, é o salmo que mostra para nós como é natural a prosperidade daquele que teme ao Senhor. Como é natural. Muito natural, porque ele compara a pessoa a uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Uau. Aí fala que ela Verdade. não se fica fadigada quando vem o calor, se fala de um tempo de sequidão, um tempo de A dificuldade. raiz dela que nós liga estamos direto vivendo na agora, água, né? que Exatamente. nós estamos vivendo As agora. raízes estão na água, Água. os frutos são na estação própria Uhum. e as folhas não secam, mas permanece verde. Então isso fala de prosperidade, isso fala de uma prosperidade duradoura e fala de um alcance também com as outras pessoas. As pessoas serão alcançadas. Então, na minha opinião, a prosperidade ela é natural, só que para a gente alcançar essa naturalidade, para ela se tornar natural na nossa vida, a gente precisa dos princípios. Deus, ele não escolhe uma pessoa favorita. Ah, você vai prosperar e você não vai prosperar. Na realidade, Deus deixou a terra para o Filho do Homem. O Filho do Homem é o crente, é o não crente, é o judeu, é o não judeu, é aquele que quer prosperar. Você tem a prosperidade como dom? Alguém nascer com a Legal. nação da prosperidade? Olha, é difícil de responder essa pergunta, mas é muito interessante. Porque tem algumas pessoas que realmente têm uma facilidade muito grande para prosperar. Ela, tudo aquilo que ela coloca a mão prospera. Na verdade, foi o que Deus falou para Abraão, né? Na onde colocar as plantas dos seus pés e as suas mãos, te darei por herança. José foi a mesma coisa. Onde José estava, ele era próspero. Onde ele pisava, prosperava. Quando ele estava no Potifar, prosperava. A prosperidade, ela vem através do conhecimento. Quando a gente passa a conhecer as coisas, verdade, aí as coisas começam a fluir naturalmente. Então a prosperidade, ela é natural. A pobreza é resistência. Por quê? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é que nós sejamos pobres, lembrando que pobreza significa improdutividade. Não é quer dizer que a pessoa que não tem, que ela luta, que ela é por isso que ela é pobre. Não. Significa aquele que não produz. E em todas as áreas. Não produz amor, não produz dinheiro, não produz saúde, né? Em termos de. Porque às vezes tem pessoas. A pessoa quer ter saúde, toma coca, toma um refrigerante, aquele pretinho lá, a vida inteira. Tem pessoa que você vê que ele é muito não rico, cuida da mas saúde. só que ele não tem alegria. Então ele é pobre de alegria. Paga 30 mil numa cama, mas não tem um sono para dormir. Não tem um sono para dormir. Ele é pobre disso aí. Então é isso aí que a gente tá falando para vocês entenderem, tá, gente? E a prosperidade é a mesma coisa. A prosperidade não somente no financeiro. É que muitas pessoas não entendem isso quando fala, o Deus da prosperidade, o povo que só prega a prosperidade. Não. Você tem que entender que não é só o financeiro. A prosperidade é todas as áreas. É alegria, é sono, é amor. É estar bem com a família. Estar bem com a família. É exatamente. Isso. A pobreza ela é resistência, porque a vontade de Deus é que nós prosperemos. Sim. A Bíblia ela é muito clara. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do justo. Nossa. Então a Bíblia é muito clara, muito taxativa. Só que quando nós resistimos a essa vontade de Deus, vem a pobreza. Então a pobreza é resistência. Resistência a quê? Resistência à prosperidade, à produtividade. O que Deus espera de nós? Que nós produzimos, que nós façamos alguma coisa. Agora esse produzir para nós sairmos da pobreza, porque tem pessoas que trabalham e parece que as coisas na vida dela não fluem. O problema não está tanto no trabalhar, o problema está na falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. Exatamente. A falta de conhecimento faz com que a pessoa seja limitada. É a mesma coisa, Gilmar, é igual você tem um emprego você é construtor. Se você não buscar o conhecimento dentro dessa área, você vai ficar só naquele arroz e feijão. Exato. É a mesma coisa eu estou na barbearia, sou barbeiro.
Se eu não buscar um aperfeiçoamento, eu não vou evoluir conforme evolui a moda, conforme evolui o que acontece. Então, se você não busca conhecimento, você não tem prosperidade. Eu quero falar para vocês sobre um lado mais psicológico. A Bíblia diz: sedes transformados pela renovação da vossa mente. Gente, se a gente não começar a pôr coisas diferentes na nossa mente, porque às vezes pela criação, pela nossa infância, nós temos uma mente muito escassa, nós temos uma mente muito voltada para a improdutividade, para, não, se está bem numa área tem que estar ruim na outra, mas a Bíblia vem dizendo: sedes transformados pela renovação da vossa mente. E a psicologia já diz sobre a renovação da mente. Nós temos o nosso consciente, o subconsciente. Você tem que começar a colocar coisas diferentes no subconsciente, porque isso, com certeza, como as coisas são naturais, elas vão atrair. E eu vou provar para você que a pobreza é resistência e que a prosperidade, ela é natural. A pobreza, você tem que ter força para viver aquilo. A pobreza, a improdutividade em todas as áreas da sua vida te traz um sofrimento, não te traz alegria, não te traz paz, te traz um sofrimento. Ela é resistente. Agora, se você olhar para a produção dos frutos, você vai ver que, como a árvore que o pastor Gilmar falou aqui, plantado junto ao ribeiro de águas, você como uma árvore frutífera. Eu vou te provar agora que a prosperidade é natural. Deus deixou a prosperidade para nós. Pega um caroço de manga. Se você pegar um caroço de manga e picar ele, e fazer ele lá, cozinhar ele e comer aquele caroço de manga, você vai ter mais manga? Não, você não vai ter mais manga. Mas se você pegar o caroço de manga, um caroço de manga, e plantar esse caroço de manga, quantas mangas você vai ter? Assim somos nós. A prosperidade é natural. A prosperidade está dentro de você, está na renovação da sua mente. Se você pôr esta semente que é você para produzir, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. É 100 vezes mais. Não dá para contar a produtividade de quando você pega uma semente e planta ela. Concorda comigo, meninos? Exatamente. Concordo. Nós não podemos comer a semente. Não. Se você come a semente, o que é semente? Por exemplo, vamos falar em dinheiro. Se você ganha 100 reais e você pega aqueles 100 reais e compra alguma coisa, e você usa, come, por exemplo, você joga fora aquilo lá, você não vai ter produção daqueles 100 reais. Mas se você pega aqueles 100 reais e compra alguma coisa e vende, você vai ter 200, 300. Positivo. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Alguma coisa também importante, que são os hábitos. Os hábitos são grandes vilões na nossa vida para resistir à prosperidade, para fazer com que a prosperidade não venha na nossa vida. Vou dar um exemplo: uma pessoa que fuma. Uma pessoa que fuma, não vou falar na parte de religião, de que é pecado, nada disso. Vamos dar um exemplo na parte financeira de uma pessoa que fuma. Uma pessoa que fuma lá seus 2 maços de cigarro por dia, a um valor de 5 reais, cada um vai ser 10 reais. 10 reais por dia ela vai estar gastando. 30 dias, durante o mês, 30 dias, 10 reais, 300 reais. Então 300 reais essa pessoa está gastando com cigarro, está queimando esse dinheiro todos os meses. Se ela mudar o hábito, deixar de fumar e pegar esses 300 reais e aplicar em alguma coisa para ter um retorno, comprar um produto para revender, aplicar em alguma coisa que ela vai ter um retorno, além de ela deixar de gastar esses 300 reais, ela vai ter os 300 reais, ela vai aplicar em alguma coisa e vai ter um retorno daqueles 300 reais. Então veja, produção, granjear os talentos, é sobre isso que Deus está falando.
É sobre nós termos sabedoria de usar os recursos que Ele nos fornece aqui nessa terra. E nós seremos julgados pelaquilo que nós fizermos aqui nesta terra, através do nosso corpo. Então é muito importante nós termos conhecimento e fazermos as coisas corretamente, para nós não sofrermos e para quando chegar aquele dia nós também termos uma garantia. Voltando na passagem que a gente entrou certa, para a gente poder dar a vida eterna. Exatamente. Para a gente poder voltar a herdar a vida eterna. Eu tenho comigo assim, a gente é próspero, somos felizes aqui, claro, mas vamos deixar bem claro a todos vocês que para herdar a vida eterna, você vai ter os espinhos, as pedras, os carrascos, vai ter a cruz, vai ter o caminho difícil. Com certeza. Porque a própria Bíblia fala que a porta é estreita. Exatamente. Então, a gente é próspero, a gente é feliz, a gente é rico, a gente é alegre, a gente tem uma boa família. Que são tudo coisas que vão vir com o nosso esforço. Tem que deixar muito claro. Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, Deus vai trazer. Parece que de repente eu vou ganhar uma Mega Sena e vou ficar rico. Não. Não é assim. Não é. Muitas vezes eu já vi testemunho que uma pessoa foi no banco, tinha lá 200 mil lá e não sabe de onde que veio. Mas as coisas não são assim. É muito do nosso esforço. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito desse texto, que eu vejo uma providência de Deus, e Deus faz de uma pessoa, de um dia para o outro, milionária. A pessoa não tinha nada, não tinha nem o que comer em casa, e de um dia para o outro, Deus torna essa pessoa milionária. É a viúva que Eliseu, que Elias chega... Não, Eliseu mesmo, Eliseu. Que Eliseu chega e ela fala assim, Eliseu, meu senhor, meu marido, teu servo é morto. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Então Eliseu fala para aquela mulher, olha, pega agora os vasos, e os irmãos conhecem a história. E aquela mulher começa a encher os vasos, e encheu todos os vasos. Então, de um dia para o outro dia, Deus a fez milionária. Porém, tem um esforço. Tem um esforço, exatamente. Mas se ela não sai mais dos filhos buscar os vasos, não teria lugar para colocar o azeite. Não teria lugar. E a Bíblia é bem clara quando a Bíblia fala que quando acabou os vasos, cessou o azeite. Então não era uma fonte inesgotável. Acabou os vasos, acabou o azeite. Porém, então teve um esforço dele. Eles tiveram que andar muito. Exatamente. Mas com certeza aquela mulher, ela tinha o teu coração muito aberto para a fé. Porque a Bíblia diz assim, ó, assim como pensou no teu coração, assim é. Assim, então, se a gente anda com o coração, a mente cheia, não vai dar certo. Essa é a fé ao contrário. Não vai dar certo. Aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que nada dá certo. Nada vai dar certo, eu vou morrer com essa doença mesmo. Vai morrer um dia, mas precisa morrer com a doença? Né? Porque fulano da minha família morreu com essa doença. Tem pessoas que acham que ele precisa ter um quadro clínico a vida inteira para chegar... Gente, se Jesus quiser cortar o fio da tua existência hoje, ele corta, não precisa ter um quadro clínico. Né? Não estou dizendo que o cristão não fica doente, imagina, não estou falando isso. Mas eu estou falando, muda a tua forma de pensar. Assim como pensou no teu coração, assim é. Usa a fé como, traga um otimismo, algo assim que você deseja mesmo para a tua mente, para o teu coração. E lute dentro de você por aquilo que vai acontecer. Assim como pensou no teu coração, assim é. E nesse texto dessa mulher, tem três coisas. A coisa que o evangelista Abimael falou, que é a questão do esforço. Mas quando nós olhamos o contexto anterior, nós encontramos também o conhecimento e nós encontramos também a semente. Essas duas coisas é de suma importância para nós sermos abençoados. O conhecimento, aquela mulher, ela não chegou no profeta Eliseu simplesmente por chegar, não. Ela tinha um conhecimento.
Quando ela chega no profeta, o profeta Eliseu não era um profeta como outros profetas que tiveram. O profeta Eliseu era profeta que falava com reis. Ele não dava atenção. Ele era top. Ele era top dos top. Entra até na passagem lá quando mandaram a carta pro rei. Exatamente. Acho que ele tá rasgando as vestes. Fala comigo. Fala comigo. Ele era o cara. É forte isso. Essa é boa. O profeta Eliseu era o profeta que tinha contato com os reis. Não era aquela pessoa pobrezinha que ele tinha uma posição. Para falar com o profeta Eliseu, não era qualquer pessoa. Olha que interessante. Voltou na onde? Lá no nosso erro. Não é porque ele era profeta, gente, que ele era um cara desgarrado da vida, que não vestia uma roupa boa, que não andava com gente de estaturas, de patamar, entendeu? Não é porque ele era profeta que ele vivia do jeito... Não, gente, ele tinha Você acha que não? Agora você imagina um cara profeta, que Deus falava com ele assim nitidamente. Você acha que as pessoas não iam abençoar ele? Não iam cuidar dele? Cuidava. Gente, então não era qualquer um. Tanto que a mulher rica, que foi um outro caso também, uma mulher que não tinha filhos, cuidou do profeta. Mas o profeta, ele não era um homem que qualquer pessoa chegava perto do profeta Eliseu. A mulher esperou uma oportunidade. Até por isso tinha Geazi pra ele. Exato. Na verdade, foi Deus que direcionou o profeta na direção dela. Porque ele sabia que ela necessitava. Ela foi muito esperta, muito inteligente, porque ela esperou sábia. A oportunidade sábia. O profeta passou. Quando ele voltava de falar com o rei, ela pega ele de surpresa. Pega de surpresa. Só que ela não tinha simplesmente o conhecimento daqui que ele era um profeta. Agora vem a semente. Aquela mulher, segundo a história, era a mulher de Obadias, o profeta Obadias. Obadias foi o homem que escondeu 100 profetas do Senhor no tempo de Jezabel, escondeu dentro da caverna e alimentou com pães. Agora imagina, ele trabalhava no palácio. Ele trabalhava no palácio. O povo vai falar que eu tô pregando essa mensagem. O povo vai falar que eu tô pregando mensagem. Vou pregar mesmo, essa é boa. Vai pregar. Vai passando as pernas aí. Ele estava no palácio, ele trabalhava lá, só que ele temia ao Senhor. Ele tinha a sua família, que era aquela mulher, mais os 2 filhos. No tempo de seca, de escassez muito grande, ele tirava o pão, o alimento da casa dele, repartia e levava para 100. Eu estou falando de 100 homens. Rapaz, é 100 homens. É comida. É muita comida. Ele começou a tirar o recurso dele para poder alimentar aqueles 100 homens. Ele estava colocando a semente. Ele adquiriu uma dívida, porque ele começou a alimentar aqueles 100 homens. Ele adquiriu uma dívida. Mas aquilo foi uma semente. Ele morreu, e segundo a tradição deles, quando o marido morria e ele teve uma dívida, os filhos tinham que ser como escravos. Se caso não tivesse como pagar. Levava tudo de dentro da casa. Levava tudo. Quando a mulher, ela vê o profeta Eliseu, o profeta Eliseu participou da escola de profetas de Elias. Era discípulo de Elias. Obadias também. Ainda não só um discípulo, mas com porção dobrada. Porção dobrada, e passou a ser o mestre deles. Senhor. É forte. Aí a mulher fala assim: Eliseu, meu marido, teu servo. Opa, teu servo. Tem uma cobrança atrás. Uma cobrança, e ela tinha conhecimento. Além da semente forte, ela poderosa, sabia do que ela estava falando. Ela sabia do que... Ela sabia o que tinha plantado, na verdade, né? Exato. O conhecimento te dá uma condição de você chegar num lugar e você falar, é assim e assim e assim. Você reivindicar, dá uma autoridade. Dá uma autoridade para reivindicar para ti aquilo que te pertence. É o conhecimento. Então o conhecimento é de suma importância. Sim. A mulher, ela teve condição de chegar no profeta, e o profeta não teve como recuar, não teve como falar não, porque ela estava no direito dela. Meu marido, teu servo, é morto, e tu sabes que ele temia ao Senhor.
Eliseu sabia da história daquele homem, conhecia a semente que aquele homem plantou. E por causa dessa semente, do conhecimento daquela mulher, se ela não abre a boca e se ela não fala nada, ela vivia ela ia perder os filhos, e ia morrer de fome. Então o conhecimento, ele te dá a capacidade de você reivindicar a bênção que é sua. É o conhecimento. Aí a mulher fala: meu marido, teu servo, é morto, e tu sabes que ele teria o servo. Mulher, declara-me o que tens em casa. Ele não foi questionado. Fala aí, o que você tem em casa aí que vamos resolver esse negócio. Nada. Muito interessante, muito bom. Muito interessante. Vamos tomar uma aguinha? Tomara. Tomar uma aguinha? Quanto tempo já passou dessa... Nós estamos agora... Gente, dá uns likes aí, uns coraçõezinhos. Nossa, passou rápido, hein? Nossa, muito rápido. Quanto rápido. tempo Uma nós hora, estamos com 1 hora já? Mais 1 hora. 45 minutos. Agora, vocês têm mais alguma coisa para falar? 45 minutos. O Abimael vai dar as considerações finais, Gilmar considerações finais, nós vamos louvar e já estar encerrando a live. Abimael. Amém. Meus irmãos, obrigado, viu? Você que estava aí assistindo a gente. Deus abençoe pela tua vida. Espero que o erro que deu certo alcance a sua vida. Que você hoje, com essas palavras, com esse bate-papo que a gente teve aqui, você possa dormir com uma mente e acordar com outra. Na transformação. Na transformação. Hoje que essas palavras que entram dentro do seu coração, que você entenda que você precisa de conhecimento, você precisa ser próspero, você precisa herdar a vida eterna. Bom, segue eu lá no Instagram, @AbimaelAleixo. Tem uma fanpage no Facebook, Facebook/AbimaelAleixo. Só você entrar lá que você vai seguir a gente, vai achar a gente em todas as redes sociais. E no YouTube também, Abimael Aleixo, tá? Então, se você procurar Abimael Aleixo, aí você vai encontrar a gente. A gente tem bastante projeto, os nossos seguidores da UERIC aí, a gente tem bastante projeto lá. Então ajude a gente a divulgar esse trabalho também, que a gente vai propagar o Evangelho para esse Brasilzão todo. E fora do Brasil também, viu? Deus abençoe. Obrigado, Érica. Obrigado, Gilmar. E vamos lá. Deus abençoe pela vida de vocês. Pastor Gilmar. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, a minha esposa, a evangelista Abimael. Para quem não sabe, é o nosso primo, tá? Exatamente, meu primo. Deus abençoe a vida de cada um. E quero também dizer a você que busque o conhecimento, tá? Existem 2 formas de nós adquirirmos conhecimento e sabedoria, que são mentores e erros. Se você não tem mentores, quem te ensina, você não é uma pessoa que lê livros, que busca artigos, que busca coisas para aprender, você vai errar mais. Então não é isso o desejo do nosso coração nem de Deus, que você erre, mas que você aprenda sem precisar passar por erro, porque os erros trazem consequências, traz dores e às vezes traz danos irreparáveis. Então busque mentores, E também daqui uns dias nós vamos começar a fazer alguns vidinhos curtos com o seguinte título: você sabia? E esses títulos nós vamos falar algumas coisas de algumas coisas profundas, algumas curiosidades bíblicas, históricas, mas serão vídeos rápidos, de no máximo 5 minutos aí, de 2 a 5 minutos, para nós fortalecermos o nosso conhecimento. Então, um grande abraço para você, Deus te abençoe em Cristo Jesus, fique com Deus, em nome de Jesus. Gente, todas as plataformas digitais, todas as redes, Gilmar Siqueira sempre, Abimael Aleixo sempre, o Érica Siqueira sempre. O Abimael é filho da minha tia, irmã da minha mãe, né? No começo nós vamos apresentar nessa parte. Esse aqui é o meu esposo, tá, gente? Tem total liberdade para estar aqui com eles. E vai lá no YouTube, tem os meus vídeos lá, coisas que eu posto no YouTube, no Instagram e no Face, às vezes vão ser coisas diferentes. Então vai lá, segue a gente, sempre esteja comentando, compartilhando. E eu quero deixar uma última palavra para você e depois louvar e já está encerrando. Quero dizer para você que em Provérbios está escrito que está dizendo assim: venda tudo o que tem para adquirir conhecimento.
Então, nisso aí a gente vê o quanto Jesus estava nos ensinando. Deus estava dizendo para nós o quanto o conhecimento é importante. Talvez uma pessoa vá numa palestra para adquirir conhecimento, alguém vai falar, mas para que ir numa palestra? Você pode adquirir conhecimento assim, 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 mas às vezes a gente vai pagar caro para ler um livro, pagar caro para ver uma palestra, porque uma experiência de uma pessoa de 20 anos pode estar esmiuçada dentro de meia hora e a gente aprender aquele conhecimento. Então, quando a Bíblia está dizendo venda o que tem para adquirir conhecimento, está falando para você, o conhecimento é muito importante, porque se você tiver conhecimento, você vai ser como Salomão. Salomão, ele buscou sabedoria, e a sabedoria de Salomão trouxe todas as coisas que ele tinha. Por que Salomão, no final da sua vida, ele entrou por outros caminhos e saiu do que Deus queria? Por causa dos princípios, e porque a sabedoria não era o próprio Salomão, a sabedoria estava dentro de Salomão. Então, através da sabedoria que ele conseguiu tudo que ele tinha. Então, deixo essa palavra para você. Vá adquirir conhecimento, vá ler livro, vá em palestra, vá em pregações, vá à igreja. Não deixe de ser igreja aonde você estiver. Você é bem-vinda. A casa é sua. Pode entrar, esvazio de mim. Oh, aleluia, Jesus. Nós nos esvaziamos de nós. Esvazio de mim. Entra nessa casa, Jesus. Teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, Senhor. nós queremos te ouvir.
Deus. Amém. Nós vamos Jesus. terminar com uma oração, abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é mais uma vez que nós estamos diante da tua presença para louvar e engrandecer o teu santo nome, para abençoar, Jesus, a cada pessoa que está aí nos vendo, as que irão, Senhor, ainda ver esta live. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um, Senhor, porque nós sabemos que o impossível o Senhor faz, mas aquilo que é possível, que essa pessoa venha adquirir conhecimento para poder, Senhor, solucionar os teus problemas. Meu Deus e meu Pai, Senhor, que cada pessoa venha ser renovado, transformado e transformados pela renovação da sua mente, porque assim como pensou no coração meu Pai, entra agora, Jesus, fazendo um grande milagre, Senhor, de transformação nas vidas, Jesus amado, para que elas possam entender, meu Pai, que nós precisamos renovar a nossa mente, mas aquilo que é impossível agora, enfermidade incurável, aquilo que a pessoa não pode resolver, nós declaramos nesta tarde soluções, milagre, em nome de Jesus Cristo, em cada vida, pelo poder do sangue de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua história. Levanta e faça, porque Deus vai te abençoar. Amém? Aleluia. Tchau, gente. Tchau, Segue lá na gente. frente. Tchau.